vendo bem? Só dá um ok no chat, por favor. Se possível. Estão me ouvindo bem? Estão me vendo bem? Ok, valeu, Ludmila. Muito obrigado. Então, está iniciada a gravação dessa aula do dia 13 de novembro de 2020, do período da Covid. Hoje, bem melhor do que eu tive quarta-feira. Quarta-feira, vocês viram que eu estava bastante baqueado, né? Hoje eu estou bem melhor, bem melhor. Não estou mais com o nariz tão ruim, garganta está um pouco melhor. Está arranhando, mas está um pouco ainda. Amanhã eu vou fazer um exame, né? Porque esses 3 dias eu dou aula o dia inteiro até de noite, então não tive condições de fazer um exame, mas amanhã eu vou procurar para poder fazer um exame para ver se eu peguei ou se eu não peguei, para poder voltar para o presencial, porque só volta para o presencial depois que eu trouxer, levar um exame comprovando que eu não tive nada, beleza? A aula de hoje é sobre o tema principal. Nós vamos fazer, vou espelhar para vocês uma lista de exercícios, só lembrando para o povo que está vendo, a aula da quarta-feira, as 2 aulas, postei o link delas no blog de vocês. Só clicar que você vai direto para aquela aula, beleza? E também postei o material, os exercícios daquela aula, com os gabaritos e comentários. O que eu vou espelhar aqui agora, ao final da aula, eu também colocarei disponível no seu blog para você poder terminar de fazer as questões que a gente não fizer e ter acesso a tudo, beleza? Tudo bonitinho. Lembrem-se, funciona muito bem esse momento, essa aula intensiva, se você se planejar, seguir aquele planejamento. O curso inteiro é montado em cima de dar aula, em cima dos pontos-chave das matérias, que são as que mais caem. Hoje, se você percebeu, você tem aquele cronograma que eu coloquei no blog, pega ele lá. Naquele cronograma, está lá hoje, segunda semana, História Geral, aula 4. Beleza? A aula 4 é sobre reforma e contra-reforma. Bora lá, então, que eu vou começar a espelhar esse material para vocês já já. Mas antes de começar a espelhar esse material, eu vou fazer um resumo rápido do que vai levar ao processo de reforma e contra-reforma. No intensivo, é dessa maneira que a gente vai. O papo é reto sem curva. Você tem que imaginar que por volta lá do século XVI, né, 1501, século XVI é 1501 para frente. Né? E até o início do século XVI, a Igreja Católica ela tinha um poder imenso dentro da Europa. Era principal, meu velho, corrente ideológica, não só política, mas religiosa, mas política e econômica também. A igreja era poderosíssima. A maior detentora de terras, a que dava o poder absoluto aos reis, religião maior de toda a Europa nesse momento. Só que a Igreja Católica ela começou a entrar em decadência ou ser criticada em alguns pontos. Como, por exemplo, as pessoas afirmavam que a Igreja Católica defendia uma posição, mas acabava praticando outra. Eu quero deixar um detalhe bem claro, senhores. O que nós vamos falar aqui é sobre o ponto de vista historiográfico, beleza? Não é sobre o ponto de vista religioso ou da fé de cada um. Por favor, beleza? Em nenhuma prova, em nenhum vestibular, o camarada vai perguntar se você concorda com a teoria da predestinação do João Calvino. Não vai te perguntar se você concorda com a ideia de que o indivíduo é salvo apenas pela fé do Martim Lutero. Não vai te perguntar isso. Porque na minha igreja é assim, na minha igreja é assado. Não, não. Mantenha a sua fé, mantenha a sua igreja, respeita um ao outro, beleza? Show de bola, mas essa aula não é para discutir se uma religião está certa ou está errada. Eu vou apenas fazer uma narrativa, descrever fatos históricos, beleza? Então, na prova, o cara vai perguntar para você o que defendia o Martim Lutero? Como se encontrava a Igreja Católica quando surgiram as religiões protestantes? Sacou? O que fez o João Calvino? É assim, não é se você concorda ou não concorda. Se você acha certo ou errado. Se a sua religião é melhor ou é pior. Beleza? Então, deixemos isso bem claro. Show de bola. A igreja, então, ela passava por um momento de que tinha um poder imenso, como eu te falei, mas era acusada, ou era, meu velho, criticada em vários setores. Como eu te disse, por prestar ou por falar para fazer uma coisa e fazer outra. Então, a igreja, por exemplo, ela criticava a usura. A usura é o quê? É o empréstimo de dinheiro a juros, por exemplo. O usura não é o camarada ser usurento, não é o camarada ser avarento. Então, as pessoas acham que a avareza, que é o camarada que quer ser pão duro, é ser usurento. Não. O usurento é o camarada que quer ter lucro em cima de qualquer situação, em qualquer atividade. Então, imagina que você vai ter o recreio daqui a pouco e aí... você está no online, né? Seu recreio na sua casa, né? Mas se fosse na escola, deu a hora do recreio, o moleque não quer descer para a cantina, aí ele fala com o outro assim, aí, você que vai descer, vai comprar na cantina, toma o dinheiro aqui, compra uma coxinha para mim também.
Aí o cara vai e fala assim, ó, beleza, eu compro a coxinha para você, mas eu vou querer dar 2 mordidas nela. Ou, por exemplo, o camarada falou assim, aí, me empresta R$ 5 para poder comprar uma coxinha. Eu acho que nem compra coxinha com R$ 5 em lugar nenhum, né? Tem umas que custam assim. Me empresta R$ 5 para comprar uma coxinha, amanhã eu te dou. Aí o cara fala, eu te empresto R$ 5 para você comprar a coxinha, mas amanhã você vai me dar 6. Sacou? Então a cobrança de juros é um exemplo de usura. A igreja condenava a usura, a igreja condenava o comércio, e a igreja era uma das grandes financiadoras europeias a juros. E a igreja, meu camarada, vendia relíquias sagradas, vendia indulgências. O que era indulgência? A indulgência é o perdão do pecado. Críticas severíssimas sobre esse posicionamento da igreja, de se cobrar para poder se perdoar um pecado, de se cobrar para poder se ter a salvação, sacou? Tinha ainda a simonia, que é a venda de cargos eclesiásticos, beleza? Você imagina que hoje, para você fazer parte do clero católico, existe todo um processo de entrada, de formação, e para tentar se constatar se realmente você tem a vocação para exercer o sacerdócio, sacou? E mesmo assim nós sabemos que por vez em quando aí você vê algumas atitudes que não corresponderiam com o sacerdócio do camarada, sacou? Então abusos de pedofilia e outra coisa, e dinheiro, e assim vai. Isso acontece no mundo inteiro. Aí, imagina num momento, então, em que não havia esse tipo de verificação, que não havia esse tipo de formação, que não se tentava observar se a pessoa tinha vocação para exercer o sacerdócio ou não tinha. As pessoas compravam um título, sacou? De ser um bispo, um arcebispo, porque quanto maior fosse a hierarquia eclesiástica, maior a quantidade de grana que passava por sua mão e maior a quantidade de benefícios próprios que você poderia segurar para ti. E sem contar o tal do nicolaísmo. Aí você fala assim, o que seria esse tal de nicolaísmo? Seriam práticas que não deveriam ser feitas pelo clero. Em questão de o que, por exemplo, Rondinelli? Em questão, por exemplo, de não se manter voto de pobreza, de não se manter voto de castidade, de terem membros do clero que viviam em luxúria, sacou? Membros do clero que tinham famílias, sacou? Que tinham mulher, filho. E aí? E aí, o que acaba acontecendo? Soma isso tudo. A igreja condenava a usura, que é o empréstimo a juros, mas praticava. Ela condenava o comércio na atividade do Satanás, mas ela vendia relíquias sagradas. Ela praticava a venda de indulgência, que é vender uma relíquia sagrada, que é cobrar para poder você perdoado, que é cobrar para você salvo. Ela fazia simonia, que é vender cargo eclesiástico. Então, pessoas que não tinham vocação compravam um cargo para poder ter o poder e ter acesso ao poder que a Igreja Católica dava a ele, ao dinheiro que dava a ele. E práticas impróprias para o clero, como eu falei com você, nicolaístas, ou de luxúria, ou de sexualidade, sem se manter a castidade. É claro que a Igreja Católica passa a receber diversas e diversas crises. Críticas. E dentre essas críticas, aqui mais. Aqui primeiro que se coloca, porque você tem os precursores, igual John Hus e o Wycliffe. John Wycliffe e o John Hus. Esse Wycliffe e Hus, um alemão e um tcheco, eram pessoas que começaram a criticar a Igreja Católica na Europa antes do Martinho Lutero, antes do João Calvino. Wycliffe e Hus são considerados precursores da nossa matéria de reforma protestante. Eles criticavam a ideia de não se seguir a Bíblia e se seguir a tradição da Igreja Católica. Eles defendiam a ideia de que a pessoa era salva por ela acreditar em Deus e pela fé dela, e não por intervenção da Igreja Católica. Eles afirmavam que o contato entre o homem e Deus deveria ser direto, sem ter esse intermediário que seria o padre, que não existe isso na Bíblia. De que o indivíduo deveria escolher qual que é a religião que ele queria ter, sem ser forçado a ter uma imposta pela Igreja Católica, sacou? E aí, com essas críticas que aconteceram contra a Igreja Católica, de que a Igreja Católica deveria ser a igreja primitiva, a igreja que deveria ser livrada da riqueza, da ostentação, para ser uma igreja mais pobre, uma igreja sem o apego ao material, uma igreja que utilizasse a riqueza que ela tinha para distribuir para os pobres, para poder melhorar a condição de vida deles, uma igreja mais próxima do povo, uma igreja mais próxima do que seria a igreja cristã primitiva, sacou? Sem o poder do Papa, que era um poder que condenava ou salvava automaticamente uma pessoa. Então, numa série de críticas que tanto o Wycliffe quanto o Hus vão fazer.
E diante dessas críticas, a Igreja Católica vai reagir. E um detalhe interessante é que os dois, tanto o Wycliffe quanto o Hus, vão não só incendiar as mentes, né, dos camponeses na época, que viviam ainda com condições muito, extrema pobreza, para invadir terras, por exemplo. Tanto Hus quanto Wycliffe vai falar que quando Deus fez o mundo e deixou as terras para todos os seus filhos. Então, todos deveriam ter acesso a essa terra. O John Hus vai morrer antes de ser executado pela igreja, mas a igreja não vai perdoar, vai exumar o corpo do cara e vai botar fogo no cadáver do cara. E o Wycliffe, desculpa, e o John Hus vai ser preso, capturado e queimado vivo pela Igreja Católica. Então, você observa que antes de aparecer o Martinho Lutero, já tiveram pessoas que vão defender as ideias que o Lutero vai defender. Sacou? O Lutero vai falar, por exemplo, do quê? Livre interpretação da Bíblia. A Bíblia como a única fonte de verdade. A Bíblia em língua nacional. Sem intermediários entre Deus e o homem. Sem a necessidade da igreja ser aquela que vai ter que intervir para te salvar. Simplicidade do culto. Sacou? Sem contar ainda, meu velho, 2 sacramentos, o batismo e a Eucaristia, como sendo os mais importantes, né, meu camarada? E sem contar ainda, meu camarada, a ideia de que qualquer um poderia exercer a função de ser um cristianizador e passar a informação para frente, já que haveria a livre interpretação da Bíblia. E a coisa mais massa de todas, que é a que vai cair na prova do nosso camarada Martinho Lutero, que não é dele, como eu falei, ele vai copiar do Wycliffe e do Hus. A salvação pela fé. Um homem se salva pela fé que ele tem em Deus, beleza? E não pela intervenção da Igreja Católica. Então é culto simples, livre interpretação da Bíblia, sem intermediário entre Deus e os homens. E o que acaba acontecendo é que quando Martinho Lutero faz essas proposições para a Igreja, na verdade, Lutero vai fazer 95 proposições de mudança de condições de dentro da Igreja Católica. 95. O Martinho Lutero ele teve uma situação interessante, porque o Lutero ele era um advogado brilhante, e ele acabou sofrendo um acidente, um naufrágio, morreu todo mundo no naufrágio, menos ele. E ele achou que aquilo era uma evidência divina de que ele deveria seguir pela religião. E aí, com o mesmo afinco que ele estava no mundo direito, ele entrou no mundo da religiosidade. E estudava por menor as coisas, de forma aprofundada. E acabou encontrando essas discrepâncias entre o que está na Bíblia e entre o que a igreja praticava. E ele coloca e enumera 95 coisas que a igreja deveria se adequar para poder se adequar à Bíblia de verdade. É claro que para a igreja mudar uma coisa é quase impossível, 95 então nem precisa de falar. E aí, o Martinho Lutero vai ser obrigado a se retratar diante do clero católico, o Martinho Lutero vai negar essa retratação, e aí, o que acontece? Numa Europa, na época, onde havia vários e vários príncipes, vários e vários reinos que queriam sair do domínio do Papa, porque até então o Papa tinha um poder supranacional. É a partir de agora que vai surgir os absolutismos, beleza? A igreja, então, ainda século XVI, estava acima da maioria dos monarcas, acima da maioria absoluta dos monarcas na Europa. E aí muitos principados germânicos, muitos reinos que o rei tinha poder, mas o papa estava acima dele, tanto é que é o papa que fazia a coroação da galera, o papa que era chamado para colocar a coroa na cabeça do rei. Muitos veem nessa possibilidade o quê? E se nós formos para uma outra religião? A gente sai do domínio da Igreja Católica. A gente vai ter autoridade máxima nossa, e não do Papa na gente. E tem outro detalhe. A Igreja Católica era a maior proprietária de terras na Europa. E aí, se a gente rompe a Igreja Católica, além de eu não ter mais que ser subserviente ao Papa, eu vou ter um poder maior no meu país, eu vou tomar as terras da Igreja Católica. E aí, meu camarada, você... então quer dizer que o nosso camarada, o Wycliffe e o Hus, quando incentivaram o povo a invadir as terras, eles foram massacrados, beleza? Porque é povo. Quando Martinho Lutero se torna um expoente desse racha com a igreja, a nobreza vai abraçar o Martinho Lutero, vai proteger o Martinho Lutero para ele fundar uma nova religião. E, é claro, esses nobres germânicos, principalmente, ele é alemão, esses nobres, esses príncipes germânicos, vão adotar a nova religião que vai ser o luteranismo, onde a salvação é pela fé, rompem a Igreja Católica, passam a ter mais autoridade política e passam a aumentar suas próprias terras, porque tomaram as terras da Igreja Católica. Sacou? Copiando o modelo do Lutero na Alemanha, lá na Suíça, em especial na França, Suíça e França, você vai ter o João Calvino, que vai criticar a Igreja Católica igual Lutero criticava.
tem a mesma base de religião que o Lutero tem, só que a diferença é a salvação. No catolicismo, a salvação se daria pelas suas obras e pela intervenção, é claro, pela intervenção da igreja em seu nome. Por suas obras e pela igreja, você é salvo. No luteranismo, você é salvo pela fé. E no calvinismo, você é predestinado a ser salvo ou a ser condenado. É a tal da predestinação absoluta. De acordo com os calvinistas, antes mesmo de nascer, Deus já haveria predestinado se você seria salvo ou se você seria condenado a ir para o inferno. Ronde, como eu iria saber se eu sou uma pessoa predestinada a ir para o céu ou a ir para o inferno? Aí Deus enviaria sinais para você. E que sinais são esses? São vários sinais, mas o mais comum de você ver em livros é o sinal da prosperidade. Se você está obtendo prosperidade em algum momento da sua vida, porque Deus está influindo para que isso aconteça. É uma religião que vai abarcar muito a burguesia, que até então, você imagina que a ideia de ser rico era visto, mal visto, era mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu. Já ouviu essa ideia? Pois é. Ou seja, o cara que era pobre falava, eu sou pobre, mas eu vou para o céu, você é rico, vai para o inferno. Querendo ou não, é uma parada complicada, né? E o Calvino resolve isso. Porque quanto mais rico você fosse, mais próximo, mais próspero você estaria sendo. E seria sinais evidentes de que Deus gosta de você, porque ele lhe auxilia na sua prosperidade. Então, você teria um sinal evidente de salvação. É uma religião que vai abarcar, como eu falei, a burguesia em grande parte. É uma religião que vai ser uma grande catalisadora, propulsora do próprio capitalismo em si. Beleza? Show de bola? E nós temos o caso do anglicanismo, que aí é por uma questão de tomada de poder no trono. O Henrique VIII da Inglaterra queria se casar de novo, tinha medo de não deixar um descendente masculino, quis romper o casamento dele com a Catarina de Aragão para se casar com a Ana Bolena. O Papa não aceitou, o Papa excomungou ele, e ele foi lá e rompeu com a Igreja Católica. Ato de supremacia, ele criou a Igreja Anglicana. Rompe a Igreja Católica, toma as terras da igreja, cria uma nova igreja na Inglaterra, onde ele é o chefe da igreja. A base dessa religião é calvinista, sacou? Calvinista, protestante. E vai usar os mesmos prédios da igreja, vai usar a mesma hierarquia da igreja católica. Se você for numa igreja anglicana na Inglaterra, por fora você passa, ela é a igreja católica. Quando você entra nela, você observa que por dentro ela é uma igreja protestante. Não tem imagens, não tem estátuas, é simples para o lado de dentro, beleza? Calvinista. E a Igreja Católica, vendo surgir essas várias e várias religiões, ela vai reagir como? Fazendo a reforma católica ou a contra-reforma. Principalmente a partir do Concílio de Trento. A Igreja Católica reafirma os dogmas da Igreja e passa a combater aquilo que começava a queimar ela em grande escala. A Igreja Católica, por exemplo, vai proibir a simonia, a venda de cargos eclesiásticos. A Igreja Católica, por exemplo, vai proibir a indulgência, beleza? Ou seja, a ideia de se vender perdão do pecado. Agora, vender relíquias continua a vender por muito tempo e, basicamente, existem relíquias comercializadas ou consideradas relíquias que são comercializadas até os dias de hoje, sim? E aí, Juan, e aí ela fez o quê? Além de reafirmar os dogmas da Igreja Católica e dar uma ajustada para tentar se manter, não ter crise mais em questão de vender cargo ou de vender perdão do pecado, sem simonia e sem indulgência, agora as pessoas deveriam ingressar por vontade, por convicção e passar por um processo de formação. A Igreja Católica ela abriu duas frentes. Uma frente era chamada dos Tribunais do Santo Ofício da Inquisição. Esses tribunais do Santo Ofício serviriam para poder vigiar e controlar a vida dos fiéis católicos, para que estes não se desviassem dos caminhos da igreja. Então, ele vai te vigiar, vai te controlar, para que você não mude o caminho ou não mude de religião. Então, é uma forma de conter o avanço do protestantismo dentro da Europa, punindo aqueles que mudassem de direção, mudassem de rumo. E fora da Europa, ele vai tentar aumentar a conquista de fiéis através de um negócio chamado Companhia de Santo Inácio de Loyola, ou simplesmente Companhia de Jesus. Beleza? Jesuítas. Então, dentro da Europa, restauração dos tribunais do Santo Ofício da Inquisição. Perseguir e eliminar aqueles que criticam, que são hereges ou que querem mudar a religião católica. E fora da Europa, busca de novos fiéis através da Companhia de Santo Inácio de Loyola, ou simplesmente os jesuítas. E tinha uma terceira ação forte, o tal do Index Librorum Prohibitorum, a lista dos livros proibidos aos cristãos.
qualquer livro que contivesse algum tipo de informação que colocava em xeque o que a igreja falava ou que duvidasse dela, era inserido nesse livro. Inclusive, livros que falassem ou remetessem a questões de magia, bruxaria e por aí vai. Se fosse hoje, por exemplo, os livros do Harry Potter estariam inclusos no Index Librorum Prohibitorum. As Crônicas de Nárnia, A Bússola de Ouro, Senhor dos Anéis, esses livros estariam com certeza no Index Librorum Prohibitorum. Livros iluministas, todos vão estar no Index Librorum Prohibitorum, beleza? Então, depois de fazer... e conseguiu barrar o avanço protestantista? O avanço protestante? Não. Né? Ele continua a se espalhar, continua a crescer e cresce até os dias de hoje. Bem, deu para dar uma pincelada massa e, como eu falei, para você ver isso que eu estou te dizendo, segue aquele combinado. Vê o roteiro, vê qual aula que é. A apostila que você baixou, a apostila digital, tem um textozinho mais resumido. Dá uma lidinha naquele texto. Faz os exercícios daquela apostila que eu te mandei. Os que você errou são suas dúvidas. E agora a gente vai fazer uns exercícios 2020, novinhos, sobre esse tema. E vamos ver como que tá. Beleza? Vou iniciar o espelhamento desses exercícios. Planejamento é tudo, hein, velho? Não, não é esse. Que camarada panaca. Esse. É esse. Bora lá? Aí tá aí, ó. Você vai ver lá agora, tá? Intensivo 2020, semana 2, História Geral, aula 4. E aí, se você for lá naquela apostila que eu postei para vocês no blog, essa apostila, você vai lá, História Geral, História 4, é reforma e contra-reforma. Vamos à primeira questão. No começo do século XVI, ou seja, a partir de 1501, a gente tem que saber data, hein, galera? Beleza? Interessado em construir a Basílica de São Pedro, em Roma, o Papa Leão X negociou com o banqueiro Jacob Fugger a venda de indulgências, que garantiriam o perdão dos pecados àqueles fiéis que as comprassem. Esse abuso do poder exercido pelo Papa causou profunda revolta em um monge do Sacro Império Romano Germânico chamado, essa aí é mole, você observa que as questões da SpaceX, né, que são questões mais voltadas para o setor militar, não sei se algum de vocês vai fazer, são questões que são bem retas, né, bem retinhas. É para poder lembrar mesmo. Tem alguns trechos do Martinho Lutero falando a respeito da venda de indulgências, né? Então, ele fala assim, que se fosse que os caras vendiam cada coisa como indulgência, como relíquia sagrada, que serviria como uma indulgência. Então, você ia e comprava um ossinho do dedo de Francisco de Assis. Pô, um ossinho do dedo de Francisco de Assis dentro de um frasquinho? Você comprava aquele ossinho, que a igreja afirmava que era do dedo de Francisco de Assis, e levava para sua casa, e aquela relíquia iria proteger a sua casa. Aquela relíquia, comprando, ela perdoaria os seus pecados. Né? Se fosse emendar todos os pedacinhos de osso, ele virava, meu velho, um titã. Se fosse emendar todos os pedacinhos de madeira que foram vendidos como sendo pedaços da cruz onde Cristo foi crucificado, dá para poder fazer a ponte Rio-Niterói. Se fosse somar todos os pedacinhos do manto de Cristo, que seria o Santo Sudário, daria para fazer uma bandeira para tampar o Maracanã. Sacou? E, na época, o Martinho Lutero falava assim, se é tão fácil para a Igreja Católica e para o Papa, Martinho Lutero, perdoar a partir de indulgências, por que não o fazem de graça? Deus não precisa de indulgências para perdoar uma pessoa. Se o Papa tem tal poder, por que ele não perdoa toda a humanidade em um ato de caridade de graça? Sacou? E aí ele falava que não é pelo simples tilintar das moedas batendo no caixa que a alma vai ser salva, ou a alma, meu velho, ou o indivíduo tem o pecado perdoado, mas sim pelo arrependimento desse indivíduo, não só por ele, mas perante Deus também. Então, a visão do Martinho Lutero a respeito, criticando a venda de indulgências, fator fundamental que vai levar ao rompimento da Igreja Católica, meu camarada, venda de indulgências, simonia, nicolaísmo. Vamos lá, então. A próxima. A próxima questão, vou aumentar para você ver aí qual é que é. Tá lá. A coluna da esquerda, abaixo, lista eventos que relacionam política e religião no contexto das reformas religiosas. A da direita, descrições dos eventos. Associa adequadamente a coluna da direita à coluna da esquerda. Muito bem. Então, vamos lá. A primeira questão está aí, ó.
Definição de liberdade religiosa para os príncipes do Império Romano. Essa é a Paz de Augsburg. Na Paz de Augsburg, porque antes era assim, a religião do rei é a religião do povo, beleza? E o rei agora, meu velho, como são vários e vários príncipes, cada príncipe, cada rei do Sacro Império Romano Germânico, que eram vários e vários, era reino da Bavária, reino da Áustria, reino da Prússia, reino da Boêmia, reino de Frankfurt, sacou? Cada um desses aí agora teria autonomia para poder escolher qual religião eles seriam. E como eu te disse, a religião do rei é a religião do povo. Se um príncipe germânico mudasse de religião e se tornasse um protestante, seja ele um luterano ou um calvinista, automaticamente a população também deveria passar por esse processo. E quando a população não concordava com tal processo, aí é que vinha um problema, né? Porque acontecia massacres e massacres em guerras religiosas. Como, por exemplo, a noite de São Bartolomeu. O que foi a noite de São Bartolomeu? Conflito violento ocorrido entre católicos e calvinistas na cidade de Paris. Senhores, a noite de São Bartolomeu foi uma loucura. Os senhores imaginam que numa noite os católicos vão sair ensandecidos das suas casas nas ruas de Paris, armados com armas de fogo, arma branca, pau, pedra, faca, foice, machado, e passaram a invadir a casa dos seus vizinhos que eram protestantes, que eram calvinistas, e assassinar os caras no meio da rua. Foram centenas e centenas de assassinatos. Inclusive, um dos camaradas que era o líder dos calvinistas em Paris, que chamava Coligny, esse camarada foi capturado, espancado, retiraram a roupa dele e amarraram ele nu na traseira de um cavalo que foi solto pelas ruas de Paris. Já imaginou um cavalo galopando pelas ruas, arrastando você pelado no chão? Imagina que as ruas naquele momento eram ruas que boa parte era de paralelepípedo, né? E você imagina que de acordo com que o cavalo vai correndo, puxando você no chão, a sua carne vai batendo naquela terra, vai batendo naquelas pedras e vai se despedaçando. As primeiras partes que você perde no corpo, sendo arrastado por um cavalo ou por um veículo, qualquer coisa, são as extremidades, velho. Nariz, orelha, sacou? E aí vai suas genitais, suas genitálias, suas genitais também. Vai tudo, sacou? Foi muito punk. Pessoas empaladas, arremessadas de dentro de casa lá embaixo, afogadas, trespassadas. Tudo que você imaginar. Barbárie total, essa noite de São Bartolomeu. E aí você começa a ver o que acontece. Duas religiões que têm a mesma base, né? Até hoje, elas têm dificuldade, algumas delas, de conviver entre si. Você imagina que as três maiores religiões do mundo ocidental são abraâmicas e são aparentadas. O judaísmo, depois aparece o cristianismo, depois aparece o islã. Os três têm o mesmo Deus. Judaísmo, islamismo e cristianismo, todos têm o mesmo Deus? Todos têm o mesmo Deus. É claro que depois vem as particularidades, né? No cristianismo, por exemplo, aparece Jesus como Messias, filho de Deus, que os judeus não vão acreditar, nem os muçulmanos vão acreditar. Depois os muçulmanos aparecem a partir de Maomé, falando que era a terceira chance que Deus dava à humanidade. Quando você vai ler o livro sagrado do Islã, o Alcorão, eles falam que o povo de Deus é o povo de Israel, os judeus, os cristãos e eles, os muçulmanos, né? Porque todos eles descendem das famílias ou de Abraão. Deus único, Alá ou Allah, significa simplesmente Deus, beleza? E aí ele fala que primeiro Deus fez uma aliança com os judeus. Isso é o Alcorão falando, e os judeus não respeitaram essa aliança. E aí Deus fez uma segunda aliança com o povo cristão. E os cristãos não teriam também respeitado essa aliança e honrado Deus da forma que deveria ter honrado. E agora seria a terceira e última chance. E agora os muçulmanos, os islamitas, teriam a função de manter essa paz, de manter esse contrato com Deus até o final dos tempos. Aí todos vêm de uma mesma base, todos têm muitas coisas em comum, mas têm coisas de contrário, de antagonismo muito forte também. O Concílio de Trento, como eu falei, atua na difusão do cristianismo, na recuperação. Não, esse aí já é a Companhia de Jesus. Atuação de difusão do cristianismo na recuperação de fiéis da Igreja Católica, Companhia de Jesus. E, por último, o Concílio de Trento. Então, fica a letra D. Letra D, ó. 3, Paz de Augsburgo. Definição da liberdade religiosa para os príncipes do Sacro Império. 4, Companhia de Jesus. Atuação na difusão do cristianismo e na recuperação de fiéis. Funcionou no Brasil, funcionou na América inteira.
Olha, a América portuguesa e espanhola, quase 100% católica no período de colonização, por causa da Companhia de Jesus. Depois, Noite de São Bartolomeu, conflito violento ocorrido entre os católicos calvinistas. E, por último, 2, Concílio de Trento, rigorismo dos tribunais de Inquisição e criação do Index, a lista de livros proibidos aos cristãos. Deixa eu só dar uma olhada aqui para ver se alguém tem alguma dúvida, alguém está chamando alguma coisa. Se tiverem dúvida, como eu disse, nós temos uma sala pequena, então dá para os senhores poderem abrir o áudio de vocês e perguntarem se quiserem. 28 pessoas, pessoas educadas, refinadas. Prof, eu já sei que você quer perguntar alguma coisa, você pode abrir o áudio e me perguntar, valeu? Mas eu acho que está fluindo bem, está show de bola. Voltamos, então. Vamos para a terceira questão. Hein? Terceira questão está assim. Atente para o seguinte, é certo. A partir das minhas pesquisas em Portugal, eis a lista dos crimes de 235 moradores da Bahia processados pela Santa Inquisição entre 1546 a 1821, data em que é extinto o Tribunal Eclesiástico. Judaísmo, 96 pessoas. Bigamia, 34 pessoas. Blasfêmia, 33 pessoas. Sodomia, 18 pessoas. Gentilismo, 12 pessoas. Luteranismo, 10 pessoas. Feitiçaria, 10 pessoas. Contra a Inquisição, 8 pessoas. Falsos padres, 6. Irregularidade, 6. Solicitação, 2. Bem, se observa que o mais comum de todos, e quem é que mais foi para a fogueira na época da Inquisição, seja ela na Idade Média ou na Idade Moderna, ou foram judeus ou foram mulheres, em grande quantidade. Não só judeus, mas também mulheres e homossexuais. Além, é claro, de pessoas de outras religiões. Aí você fala assim, e como o Camada descobria que ele era judeu? Eu venho de uma família de judeus, já falei com vocês, meus pais, tanto de linhagem paterna quanto materna. Primeiro pelos nomes, mas aí os caras vão e trocam os nomes, beleza? E depois você começa a observar algumas coisas na rotina dos caras. Por exemplo, ó, hoje, sexta-feira, beleza? Já está chegando o momento do pôr do sol. Um judeu praticante, nesse momento, estaria se preparando para o Shabat, que vai do pôr do sol da sexta-feira até o pôr do sol do sábado para o domingo. Beleza? Olha só, da sexta para o sábado até o sábado para o domingo. Nesse momento de Shabat seria só de veneração, só de se dedicar aos estudos religiosos e à religião em si. E aí? E aí, se você observasse que o camarada, sexta-feira de tarde, sumia, ninguém via ele sábado, e domingo ele aparecia na pista de novo, era judeu. Sacou? Muito chance de ser um judeu. Lembra que o dia sagrado para os católicos é o domingo, beleza? Então, no sábado, se o cara desapareceu sexta-feira de tarde, no sábado, você não vê o cara, a chance dele ser judeu é muito grande, e essa é uma das principais formas de você fazer a denúncia. Bigamia, muitos vinham para o Brasil, eram casados em Portugal, vinham para cá e montavam famílias com as indígenas aqui, sem contar a poligamia. Blasfêmia é o xingamento, é você falar contra, é você questionar, é você falar, por exemplo, Maria não é santa, Maria é mãe de Deus, não é mãe de Deus nada, Maria engravidou de outro cara, isso é uma blasfêmia, beleza? O Papa não tem autoridade, não é assim que se salva, isso é uma blasfêmia. Se você for contra a castidade absurda, qualquer coisa que criticasse de uma tradição ou de um dogma católico é uma blasfêmia. E sodomia, que é a prática de sexo anal. A maior parte da sodomia, desses sodomitas aí, eram homens com homens mesmo. Então você acaba vendo no camarada que sodomia vem daquela passagem bíblica lá de Sodoma e Gomorra. Né? Não sei se vocês já viram essa parábola na Bíblia, em que os habitantes da cidade de Sodoma começaram a ter relações sexuais entre si, os homens, né? Relações anais, né? Relações homossexuais. E, pelo menos, isso era o que mais predominava, além de outras coisas. Para quem já leu a parábola, você vai lembrar. E aí, essa cidade foi completamente queimada. Né? Na Bíblia, ela foi incendiada por Deus. Sodoma, daí sodomia, tido como crime digno ou passível de queimar na fogueira. Beleza? Mais um monte de coisa. Feitiçaria. Então, você imagina que se você ia fazer a confissão, e quando você fosse fazer a confissão, o padre ia perguntar no final se você tinha mais alguma coisa para poder falar, né? E aí que vem a grande parada, que eu acho que eu até comentei na aula passada, que alguns vão criticar,
na época, quando surgiu a ideia de você se confessar, de se tornar um sacramento religioso, né? Um dos 7 sacramentos é a confissão, um dos 7 sacramentos da Igreja Católica, né? Batismo, crisma, eucaristia, confissão, matrimônio, ordem e extrema-unção, ou a unção dos enfermos. E aí o que acaba acontecendo? Muitos vão falar assim, se Deus é onipotente, onipresente, onisciente, tudo sabe, tudo vê, por que eu teria que me confessar com um padre? E eu comentei para vocês que isso não é uma lei, isso não é uma parada que está escrito na Bíblia, mas é um dogma católico. Um dogma é uma verdade inquestionável que a igreja impõe para os seus fiéis. E a confissão é uma delas, beleza? O que acaba acontecendo? A igreja passa a ter um banco de dados e um conhecimento sobre a sociedade e as pessoas ao redor imenso. E, é claro, algumas pessoas vão delatar com certeza as outras. E, às vezes, que vem a grande parada. O camarada nem tinha nada de parada para você denunciar ele para o Tribunal de Inquisição. Mas você não gostava dele, sei lá, inventava um. Ó, Rondinelli é bruxa, hein? Ou senão, via lá, a mulher brincando costurando a bonequinha da filha dela, denunciava ela falando que ela estava fazendo voodoo, que ela estava costurando, enfiando agulhas no boneco com forma de magia negra. E aí, velho, até provar que focinho de porco não é tomada, estava ferrado. Porque antigamente você era culpado até que se provasse a inocência. Não é igual hoje, onde você é inocente até que se prove o contrário. Então, você imagina que o cara me delatou por eu ser bruxo. Aí o camarada vai lá na minha casa, me prende, me leva para um tribunal desse como bruxo. Você é bruxo? Não. Então prova que você não é bruxo, Rondinelli. Ué, como que eu vou provar que eu não sou bruxo? Me dá uma varinha mágica. A varinha, ó. Plim! Você não virou um sapo, tá vendo? Eu não sou bruxo. Ah, não. Ou senão me dá uma vassoura. Eu vou montar nela. Se ela sair voando é porque eu sou um bruxo. Pô, não vai rolar, cara. Então, como eu não consigo provar para você que eu não sou bruxo, é claro, você não quer acreditar, e você não consegue provar também, você mesmo da igreja não consegue provar por A mais B que eu sou bruxo, como você vai provar que eu sou bruxo? Vamos dar para Deus provar. Aí vem os ordalhos. Os tribunais jogavam para os ordalhos de fé. Eram basicamente 3 tipos de ordalhos. Ordalho é uma punição que você vai passar, é uma provação que o indivíduo tem que passar, e se ele se recuperar dela, é porque ele é inocente. Olha só, hein? Ordalho de óleo, ordalho de água e ordalho de fogo. Ordalho de óleo, óleo fervendo. Pega lá um litro de óleo fervendo e joga no braço do cara, vai virar aquela pururuca na hora, sacou? Se daqui a 3 dias, que foi o prazo que Cristo morreu e ressuscitou, se em 3 dias aquela queimadura severa estiver curada, é porque você é inocente. Quem é que curava? Não tinha nenhum Wolverine. E aí, todo mundo culpado. Além de queimado, vai para a fogueira agora. Ordalho de água. Vamos colocar ele numa gaiola e vamos afundar ele 20 minutos na água. Se ele não morrer afogado, é porque ele é inocente. Não existiu o Aquaman? Tá me entendendo? E aí, todo mundo voltar mortinho da Silva? Ou o outro mais comum, da fogueira. Vamos colocar ele na fogueira. Se ele não pegar fogo, é porque ele é inocente. Quem é que não pega fogo? Sacou? Então, se colocasse o Tribunal de Inquisição para Deus provar se você era culpado ou inocente, através desses ordalhos que eu citei, já era você. Beleza? Então, com base nisso, no excerto acima, Luiz Motti apresenta um aspecto da história colonial brasileira que corresponde ao forte controle estatal sobre moralidade pública, a partir da realização dos tribunais de inquisição comandados por juízes laicos vindos de Portugal. Bem, senhores, não é um controle estatal, é um controle da igreja, beleza? A igreja realiza o controle da sociedade. O Estado, o controle judicial da sociedade através da polícia e através da política. Letra B, a atuação da Santa Inquisição na tentativa de impedir o crescimento de outras religiões e igrejas na colônia, garantindo seus dogmas e o predomínio do seu modelo de sociedade. Então, feitiçaria, luteranismo, falsos padres, tudo isso tem que ser combinado, tem que ser combatido, tem que garantir que vai haver só a Igreja Católica e que outras religiões não prosperarão. Você pode ver que tem 2 religiões citadas, judaísmo e luteranismo, sacou? Então, letra B. O que não pode ser a C? A busca da coroa portuguesa por um equilíbrio na sociedade, combatendo através da Santa Inquisição práticas discriminatórias e promovendo a inclusão. Não, muito pelo contrário, não vai incluir, não. Se você for diferente, você vai para a fogueira. D. O apoio do Estado português e igrejas cristãs reformadas, jamais.
só igreja católica, nada de igreja cristã que passou por reforma e se tornou outra, não. Só católica, apostólica, romana. Beleza? Muito bom. Vamos para a quarta. Aqui, ó. Essa aqui vai falar do Wycliffe e do Hus, que eu falei com vocês. Ó. Vamos lá. Quase toda a soma do nosso conhecimento, que de fato se deva julgar como verdadeiro e sólido conhecimento, consta em duas partes: o conhecimento de Deus e o conhecimento de nós mesmos. Como, porém, se entrelaçam com muitos elos, não é fácil, entretanto, discernir qual deles procede ao outro, precede ao outro, e ao outro origina. Por outro lado, é notório que o homem jamais chegue ao puro conhecimento de si mesmo, até que haja antes contemplado a face de Deus, e da visão dele, desça e examinar-se a si próprio. Desça a examinar-se a si próprio. A reforma protestante pode ser definida como um movimento de caráter essencialmente teológico, com inúmeras consequências políticas e religiosas. Em uma de suas causas foi a inquietação espiritual de parte do clero frente à crise clerical verificada em fins da Idade Média. Simonia, que é a venda de cargo eclesiástico; indulgência, que é a venda de perdão de pecado, de salvação, de relíquia sagrada; nicolaísmo, práticas morais incompatíveis com o comportamento do clero; condenava a usura, mas emprestava dinheiro, sacou? E aí, em relação à reforma protestante, é correto afirmar que suas raízes podem ser encontradas já em fins da Idade Média, nas obras e nos pensamentos de homens como John Wycliffe, que eu falei que é alemão, é da Boêmia, e Jan Hus. Dois João. Caraca. Dois João, né? João em alemão e João em tcheco. Já que no século XIV e XV criticavam a venda de indulgência e a hierarquia eclesiástica. Beleza? Facinho isso aí, né? Nós já tínhamos falado sobre esses dois caras e ver como que as respostas se encaixam perfeitamente, né? Se desenvolveu uma forte crítica ao pensamento racional e ao individualismo moderno devido à importância atribuída à Bíblia. Não tem essa ideia de desenvolver uma forte crítica ao pensamento racional. O próprio texto fala que é religioso, é teológico, essencialmente teológico. A partir da reforma luterana, desenvolveu-se por toda a Europa igrejas protestantes ou reformadas, centralizadas, cujas autoridades e limites se sobrepunham às fronteiras dos Estados nacionais no período. Não vai ser por toda a Europa, e muito menos a autoridade vai se sobrepor. A salvação era obtida por meio da graça de Deus, mas também pela participação na Eucaristia, momento em que o pão e o vinho se transformam no corpo de Cristo, segundo João Calvino. Não. Esse aqui é um outro detalhe. Transubstanciação e consubstanciação. É um termo bastante específico, porque alguns, por exemplo, os católicos vão falar assim: este é o corpo de Cristo, este é o sangue de Cristo, sacou? De que aquela hóstia se transforma na carne de Cristo e de que aquele vinho se transforma no sangue de Cristo. Isso é a transubstanciação, beleza? Os protestantes, eles vão levar essa parada numa interpretação muito ao pé da letra. Eu acho que se você for católico, e eu tenho muitos amigos que são católicos, eu já visitei, eu vou de vez em quando na igreja católica, eu acredito que a pessoa não imagine que ela esteja comendo um pedaço da carne de Deus ali no momento, ou tomando um golinho do sangue dele de verdade. Os protestantes vão falar assim: representa. Aonde não é? Mas é. Pior que é. Aí você fala: como assim que é? Se você é católico de verdade, a transubstanciação é a crença de que aquilo se transforma na moral, sacou? E os protestantes? Os protestantes não consideram isso. Os protestantes vão falar que aquilo representa, sacou? E pelo simples fato de uns acharem que aquilo é real, os católicos, a hóstia se transforma realmente na carne de Cristo. O vinho se transforma realmente no sangue de Cristo, sacou? Os protestantes vão ser contra isso aí. Mas como eu estou te falando, segundo João Calvino acredita de que o corpo de Cristo está representado ali, de que o sangue de Cristo está representado ali, não de que ele seja. Por isso que a letra D está errada. Beleza? Então ficou o 4, letra A. Beleza? Show de bola. Dá tempo de fazer mais uma minha? Vamos pegar uma aqui que é mais curta. Aqui, ó, vamos pegar essa 7. Aí você faz as outras em casa, faltando 3 minutos.
A reforma protestante, iniciada em 1517 por Martim Lutero, rompeu a unidade cristã que existia na Europa, fazendo com que a Igreja Católica reagisse, promovendo também uma reforma religiosa que ficou conhecida como Contra-Reforma ou Reforma Católica. A alternativa que não corresponde àquele momento histórico é o quê? Vamos lá. Combate ao lucro e à usura, base da vida comercial e financeira que se dinamizava ao final da Idade Média, mostrava o descompasso da Igreja Católica em relação às transformações ocorridas na sociedade. Falei, a Igreja condenava o comércio, condenava o lucro, mas ela praticava. B, então essa está certa. B, as ideias de Lutero concentravam-se na salvação pela fé e na leitura direta e interpretação pessoal do Evangelho, além de contestarem a supremacia da Igreja sobre o Estado. Perfeito. Resumo do que eu falei hoje. Certo. C, exaltando o trabalho e a poupança como condutores da vida e, ao mesmo tempo que proibia o lazer e a diversão, o calvinismo consagrava valores morais e políticos defendidos pela burguesia mercantil. Lembra que eu falei que calvinismo é a religião que vai abraçar os valores burgueses. Também está certo. Letra D, a Contra-Reforma significou uma tentativa da Igreja Católica de reorganizar-se com base nos princípios liberais. Jamais. Princípios conservadores. Ela vai confirmar os 7 sacramentos. Ela vai reafirmar os dogmas. Então, a letra D está errada. Letra E, na Igreja Católica, a reforma que originou a Igreja Anglicana foi promovida pelo Henrique VIII, que rompeu com a Igreja Católica Romana por motivações políticas, encoberta por suas complicadas questões matrimoniais. O que nós falamos hoje no comecinho da aula. Viu como que cai? Senhores, foi um prazer estar com vocês, beleza? Vamos encerrar aqui a nossa aula para não atrapalhar do outro professor. E show de bola. Beijo para vocês, até mais. Tchau. Parando a gravação. Para a gravação. Aula